Bom dia, minhas irmãs. Paz do Bom dia. Senhor. Deus abençoe. Mais um dia. Nós estamos em microfone aberto. Acho que é o da Rê. Bom dia, Rê. Seja bem-vinda. Como você está? Bom, Bom dia. Eu tô saindo já para ir vou pro hospital ainda, depois vou para a delegacia, mas está melhorando aos poucos. amém. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Amém. Beijo. Vou desligar o Beijo. microfone. Tá. Deus Beijo. abençoe. Amém. Bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, irmã Lúcia. Seja bem-vinda, minha irmã. Estamos aqui começando mais uma semana na presença do nosso Deus. E hoje de volta na nossa disciplina ali no Emagreça com a Bíblia. Nosso grupo já está aberto lá. Vamos aprender coisas maravilhosas. Já começou na luta. Eu fiz o grupo no sábado e tava tudo certo o grupo. O grupo desapareceu do meu celular, gente. Meu Deus do céu, é só Jesus mesmo para acontecer os negócios desse. Aí acordei de madrugada, fui verificar se estava tudo certo lá, se tinha alguma dúvida, alguma coisa. Ninguém no grupo. Falei, oh meu Deus, misericórdia. Mas nós vamos começar assim mesmo hoje, viu, irmã Lúcia, as mulheres que estão aqui do Japão. Vamos iniciar hoje o nosso projeto e eu acredito que Deus há de nos dar graça, né, para que a gente vença e cuide do templo do Espírito Santo, que é o mais importante, né, nesse desafio. Nesse desafio, o que Deus ele quer nos ensinar é a importância do nosso corpo, né? A gente oferece ali as sugestões de cardápio, tem ali os PDFzinhos, tudo direitinho. Irmã Lúcia, depois hoje, com calma, né? Você tira para você ler, para você ver direitinho. Qualquer dúvida você pode perguntar e nós vamos firmes aí começar esse projeto, tá? Perdão aí que era para ter sido liberado no sábado isso. Vocês não viram, né, o grupo? Chegou alguma coisa para vocês? Ti, você, Cíntia, Adriana, vocês todas que fazem parte aí do Emagrecer, chegaram a ver o grupo? Ou não apareceu nada para vocês? Meu Deus, eu fiquei, meu Deus do céu. Aí, ó, a Tia M tá falando, não chegou nada para mim. Mas enfim, não adianta agora ficar chorando o leite derramado. Mas agora já apareceu, né? Turma 9 do Emagreça de hoje. Ti, irmã Lúcia. Sim. A Adri falou também que apareceu para ela. Então tá bom. Então vamos firmes. Vamos firmes. Se vocês verem a mensagem, eu até repostei a mensagem que tava boa tarde, que eu criei o grupo no sábado à tarde para dar tempo de ler tudo, já se preparar para iniciar na segunda, né? Mas qualquer coisa, as meninas que já estão acostumadas, a gente segue. E a irmã Lúcia, como é a primeira vez, provavelmente hoje, então, vai ser o preparo, né, irmã Lúcia? Não tem problema, hoje vai ser o seu preparo e amanhã você dá o seu início, tá bom? Não tem problema nenhum. Então vamos, minhas irmãs, orar, né? E agradecer a Deus por mais esse dia, para que nós possamos começar esse dia na presença de Deus, para aprender mais do Senhor, aprender mais dessa preciosa palavra de Deus que tem transformado as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor que nos dá graça, Senhor que no seu infinito amor, na sua infinita graça e misericórdia, decidiu se revelar para nós, pecadores, para nós, seres tão pequenos e tão distantes do Senhor, tão distantes da santidade, tão distantes dos seus atributos maravilhosos, mas o Senhor decidiu, na sua infinita misericórdia, se revelar para nós como Pai,
como aquele que nos ama, como aquele que nos dirige, como aquele que nos orienta, como aquele que cuida de nós o tempo todo. Pai, nós estamos aqui rendidas a Ti, porque tantas vezes não reconhecemos a Tua graça, a Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia. E nós já pedimos perdão ao Senhor por todas as nossas falhas, todos os pecados que nós temos cometido ao Senhor, a sua santidade. Por favor, Pai, nos perdoa e nos ajuda a melhorar. A cada dia aqui, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha revelar para nós o nosso coração, venha sondar o nosso coração, venha endireitar as nossas veredas, venha trazer o arrependimento necessário para que possa haver realmente um arrependimento, uma mudança de trajetória, um abandono do pecado, para que nós possamos viver a santificação que o Senhor deseja para nós, entrarmos na grande terra prometida que é o céu. Nosso alvo é o céu, Pai. Nosso alvo é viver a eternidade com o Senhor, te adorando, te glorificando, Pai. Então, Pai, hoje nós temos a oportunidade de escrever mais uma página da nossa história. Nos ajuda a escrevê-la para a tua glória, nos ajuda a escrevê-la para o teu louvor. Em nome de Jesus, alcança cada coração que aqui está, a cada família que aqui está representada também, Pai. Que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todo mal, livre de toda tentação, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a compreender os teus planos, os teus projetos, nos ajuda a compreender a tua vontade, Pai. Revela a tua palavra para nós, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a cada dia chegar mais perto do Senhor e estar mais firme na tua presença, em nome de Jesus. Pai, eu também quero te agradecer porque o Senhor guardou a vida da Regina nesse acidente que ela sofreu, Pai, ali na semana passada. Senhor, obrigado por ter preservado a vida dela, obrigado por ter preservado a vida do Baskin, Pai, do cachorrinho deles, Pai, que é tão precioso para eles. Pai, em nome de Jesus, que agora, Pai, a partir desse momento de reconstrução, de restauração, que o Senhor venha restaurar as emoções da Regina, que o Senhor venha restaurar o Baskin também, desse susto, Pai, em nome de Jesus, Pai, que não fique sequelas desse acidente, mas que o Senhor em tudo, Pai, glorifique o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Cuida da tua filha, restaura totalmente a saúde física, emocional, espiritual da sua serva, Pai. Mas nós queremos te louvar e te agradecer pelo cuidado e pelo livramento de morte que o Senhor deu a ela, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada, que o Senhor continue sendo, Senhor, conosco, seja com a tua filha, e em nome de Jesus, sabemos que sem a tua proteção, Pai, em vão trabalha, a tua palavra diz que em vão vigia as sentinelas. Então, Pai, colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, crendo que o Senhor nos guarda, nos protege, nos livra e que o Senhor tem o melhor para nós todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Louvado seja Deus por mais esse dia. A Rê sofreu um acidente bem feio no sábado, foi no sábado, se eu não me engano. Foi sábado ou sexta? Foi sexta, né, Rê? Não sei se ela tá podendo falar, tá dirigindo, eu acho. Mas ela sofreu, a japonesa. Foi na sexta, gente. Foi na sexta, né? 4:30 da tarde. Era a tardezinha, né? 4:30 da tarde. Sim. Ok? E o Senhor deu um grande livramento para ela, né? A japonesa passou no tomaré, não viu o tomaré e pegou ela bem de cheio, né? Então, graças a Deus, né? Foi só os danos do carro ali, os danos emocionais também, né? E algumas dores pelo corpo, porque uma batida sempre traz ainda que não teve lesão, mas assim, por dentro, né? O médico alertou que pode acontecer hemorragias, pode acontecer uma série de coisas, e agora ela vai passar por um processo de observação. Mas estamos em oração, Rê, para que nada venha acontecer e a sua saúde esteja intacta, viu, minha irmã?
Em nome de Jesus. Quando você estiver preparada, conta aqui o testemunho para nós, né? Do cuidado e da graça de Deus sobre a sua vida, tá bom? Amém, Gê. Muito obrigada pelo carinho de sempre, de vocês estar sempre orando. Eu sou muito grata a Deus, Gê, pela sua vida. Amém. Você sabe que a minha gratidão é muito grande, né? Eu não tenho palavras do carinho que você tem pela minha vida, pela vida do Flávio, pela minha família. E só gratidão a Deus. Muito obrigada mesmo, né? E nós somos muito falhos, mas o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas, né? Não tem ninguém 100%, né? Nós todos os dias buscando em Deus, buscando aprender a palavra do Senhor, e nós sabemos que o nosso adversário, ele vive ao nosso derredor, né? Em todos os momentos. Eu fiz uma pergunta para o Senhor ontem, né? Eu falei, Deus, por que aconteceu isso comigo? Fiquei um tempo pensando, né? E veio no meu coração assim que, na verdade, em todo momento o Senhor Jesus está vendo, Deus nos está provando de tudo. O que nós estamos fazendo? E a Bíblia não fala que nós teríamos vida tranquila. Sim. Né? A palavra do Senhor fala que nós teremos aflições. Aí eu falei, Deus, mas pessoas que morrem de um acidente, a pessoa nem vê, foi muito rápido. E a gente vê que Deus, ele fala que tem quantas pessoas que servem ao Senhor, prega a palavra, vive, é um cristão, é servo de Deus. E Deus nos leva num acidente, né? Nós ficamos sem entender isso daí, né? Sim. Mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas, o propósito, o porquê que aconteceu aquilo, né? Sim. E aí veio na minha mente assim, eu poderia ter morrido, né? Porque muitas pessoas morrem talvez até do susto. Então, verdade. Dá um infarto, né? Um infarto, qualquer porque coisa eu, assim. na hora, minha boca travou, não saía, meus dentes travaram, eu não conseguia falar, não conseguia nada, né? Então, eu vi o cuidado de Deus na minha vida. E tudo isso nós temos que colocar assim. O clube da Bíblia, eu entendo assim. Mesmo que às vezes nós não assistimos no dia com você, assistimos depois. Mas como estamos nesse período todos em oração, o Senhor, ele está respondendo, né? Deus, ele está vendo. O Senhor, ele está vendo tudo, né? Então, eu creio que todas as orações, tudo que nós fizermos, o Senhor Jesus, ele está vendo, Deus, ele está respondendo, né? Então, eu creio que são as orações, né? De todas nós, todos da igreja, de todos nós que estamos ao nosso redor. Então, eu creio que é o Senhor guardando, livrando, né, Gê? Sim. Nesse tempo, não dá tempo de falar, Jesus, me cobre com teus... Ai, Jesus, me guarda. Não. Foi muito rápido, Angelica. Eu acho que se fosse para o Senhor me levar naquele momento, é muito rápido. Você só ia ver se você estivesse na glória ou, nós sabemos, em outro lugar. Sim. Mas, então, é muito rápido. Né? Deixo aqui minha gratidão, gente. Muito obrigada, minha vida. Você sabe que eu te amo muito. Amém. E você é minha mana do coração, minha nora, minha tudo. Você é tudo. Amém. Tá bom? Beijão, fica com Deus. Um abraço para todos, mas vou continuar ouvindo, tá? Amém. Até eu chegar, tem tempo, vai dar tempo de eu ouvir tudo. Amém. Glória a Deus. Beijo, louvado seja Deus. A Lu também, né? Um tempo atrás, a Lucimara também passou por um susto também, de um acidente, né? Mas o tempo todo, né? Eu lembro que ela falou assim, nossa, na hora que bateu e aconteceu aquele barulho todo, eu só ouvia, ela falou, eu só ouvia a sua voz, Gê, no fundo ali do Clube da Bíblia, que eu estava escutando o estudo, e ali o Senhor foi conduzindo toda a situação, né? Então, o Senhor, ele está conosco todo momento. O que nós precisamos ter em mente, no coração, é que Ele, né? É que Ele está conosco e que nós precisamos viver preparadas, né? A gente não sabe o momento em que o Senhor vai nos chamar. E isso não é motivo de medo, né? Isso não é motivo para que a gente fique com medo, né? Esse deve ser o nosso anseio de estar com o nosso Senhor, mas não um anseio também de que não queira viver mais aqui nessa terra, né? Nós temos que ter
gratidão, prazer de viver essa vida aqui para a glória de Deus. E se o Senhor nos chamar, né, devemos estar preparadas, né? Devemos estar observando a nossa vida, a nossa conduta, as nossas falas, os nossos sentimentos, pensamentos, para que realmente, se nós formos a qualquer momento, nós estamos ali com a porta aberta de entrada lá no céu, né? Então vamos, né? O Clube da Bíblia tem sido uma bênção. No sábado nós ficamos aqui, minhas irmãs, quase deu 2 horas, faltou pouco para 2 horas, né? E nós temos visto o quanto o Senhor tem nos abençoado, o quanto o Senhor tem nos agraciado com esses momentos de estudo, o quanto Ele tem revelado a sua preciosa palavra para nós. E nós estamos cada vez mais apaixonadas pelo nosso noivo, né? Pelo nosso Senhor. E é o conhecimento, né, que o Espírito Santo tem nos dado, que tem gerado isso no nosso coração, esse desejo de estar, né, ainda que a nossa carne não queira, ainda que a nossa carne está, essa luta ainda, igual eu tenho falado para vocês, tem dia que eu falo, meu Deus, ah não, hoje eu vou ficar dormindo, eu vou avisar que eu não vou, e aquela luta, né, aquela luta, eu falo, Senhor, eu tenho um compromisso com o Senhor, não deixa a minha carne me vencer, e assim tem sido dia após dia, né, eu confesso isso para vocês, minhas irmãs, porque eu sei que é a luta de vocês também, entendeu? Eu sei que é a luta de vocês também. Tem dias que a sua mente está falando para você, não, não vai, fica dormindo até um pouco mais tarde, e isso, e tem também a tentação do inimigo, porque a gente precisa pensar o seguinte, que a nossa carne, né, ela não vai querer as coisas de Deus. A nossa carne, a Bíblia fala da concupiscência da nossa carne, ou seja, os pecados da nossa carne, né? Tudo que rejeita o Senhor está na nossa carne. E fora a tentação também, que é do inimigo. O inimigo, ele conhece ali que a nossa carne gosta de ficar ali na tranquilidade, que gosta de ficar ali na comodidade, né? E esse compromisso que nós assumimos com o Senhor, ele sai da comodidade, né? Ele sai ali do padrão. Então, é, o inimigo das nossas almas, ele também usa isso, né? Ele usa a tentação para nos tirar daquilo, porque uma palavra que o Senhor nos direciona aqui, minhas irmãs, ela muda totalmente o circuito da nossa vida, não é verdade? Nossa, tem um cabelo aqui na minha boca. Uma palavra, né? Uma palavra apenas que o Senhor nos dá de orientação aqui, ele muda, né, a trajetória do nosso casamento, ele muda a trajetória do nosso processo diário, né? Quantos testemunhos nós temos visto aqui, né? Quantos testemunhos nós temos visto aqui? Sábado, se eu não me engano, a irmã Lúcia mesmo testemunhou que parou de tomar o remédio, já fazia alguns dias que ela tinha parado de tomar o remédio para dormir e ela estava conseguindo dormir. Olha só, olha, ela já até escreveu aqui, ó. A Lu falou, lembrei disso aqui agora, G. Glória a Deus, Lu, que Deus te deu graça naquele acidente também, minha irmã. Glória a Deus. A irmã Lu escreveu, é um renovo nas nossas vidas. Deus usando você, irmã Angelita, renovando a nossa mente. Amém. Ele usa as nossas vidas, né? A palavra dele é esse mel que a nossa boca deseja todos os dias, né? Então, por isso que nós encorajamos você, minhas irmãs, encorajamos você a ter esse compromisso, não com a irmã Angelita, mas com o Senhor. Honre o seu Senhor, louve o seu Senhor, ame ele acima de tudo. Não deixa, né? Não deixa que nada venha tirar o seu momento, né? Eu sei que às vezes, né, realmente a condição não nos permite mesmo, né? Mas não deixe de ouvir depois. A gente tem o privilégio de deixar gravado ali. Não deixe de ouvir, não perca nem um pouquinho da palavra de Deus. Igual hoje a minha filha, a Larissa também, a irmã da Lu, tá no culto, mas que o Senhor alcance o coração delas para que depois elas possam ouvir e não perder nada, porque a Bíblia, ela precisa estar registrada no nosso coração. Minhas irmãs, depois que eu comecei a estudar a Bíblia versículo por versículo, hoje a Bíblia, ela é diferente no meu coração.
né? E olha que eu já estudo a Bíblia há muito tempo, já estudei a Bíblia toda, já fiz seminário, já fiz faculdade para entender a Bíblia. Para quem não sabe, eu sou teóloga, né? Minha primeira formação, com muito orgulho, é a teologia, e não para ser melhor do que ninguém, mas sim para entender o evangelho e aplicar ele na minha vida. E hoje, graças a Deus, eu tenho aí, comecei a engatinhar aí na presença de Deus, né? E estudando um pouquinho mais a fundo, tendo uma linha, né, fiel às escrituras, não saindo da palavra. E louvado seja Deus por isso, né? Isso é para honra e glória do Senhor, que a gente tem essa caminhada. Mas, como eu estava falando, eu olho para a Bíblia hoje e gosto em cada personagem da Bíblia, para mim, hoje está tendo um outro tipo de significado, né? Quando eu olho para Adão, eu sempre me lembro da história de Adão inserida na minha história. Eu sempre lembro de Adão hoje, depois de estudar versículo por versículo, palavra por palavra, vendo o original ali no hebraico. Hoje, quando eu olho para Adão, sempre vem a pergunta no meu coração: onde você está, Angelita? Onde você está? Então, você consegue perceber o quanto a Bíblia, ela é real na nossa vida? Hoje, quando você, minha irmã, quando você lembrar de Adão, lembre-se dessa pergunta do Senhor falando para você, mas não numa pergunta de confronto, como a gente aprendeu, mas sim numa pergunta de amor, né? Quando vinha o personagem Adão na sua mente, lembre-se que o Senhor está perguntando para você: onde você está, minha filha? Onde você está? É uma pergunta que ele está nos confrontando, mas com o amor, com a graça dele, para que haja o arrependimento no nosso coração, né? Não haja ali como Adão fez, que não houve o arrependimento, mas sim o culpar o outro por não ter sido responsável, né? E quando a gente olha ali para Eva também é a mesma coisa, o culpar o outro e não assumir a própria responsabilidade. Mas quando a gente olha para Eva também, a gente consegue entender, né, os conflitos que a gente vive na nossa maternidade, no nosso relacionamento, na educação dos nossos filhos. Então a gente consegue perceber que foi uma consequência, né, do pecado. Então a gente já não vai olhar mais para aquela situação, né, de desobediência do nosso filho como algo assim: ai, eu sou incapaz, eu não consigo. Não, isso é consequência do pecado, e eu vou buscar aqui nesse relacionamento, nessa educação, eu vou buscar o plano original de Deus, eu vou confiar na fidelidade do Senhor, eu vou confiar que Ele tem algo maravilhoso aqui para a vida do meu filho, para eu como mãe educá-lo. Ele tem um plano maravilhoso para mim como esposa, né? E eu vou ali servir o meu esposo dentro da vontade do Senhor, eu vou respeitar ele, porque essa é a orientação que Deus me dá. O marido precisa amar com um amor sacrificial, mas se ele não me ama com amor sacrificial, então eu vou orar para que esse amor chegue, para que esse plano original de Deus chegue na minha vida. A minha esperança no meu casamento vai ser essa, não vai ser mais ficar apontando o pecado do meu marido, não vai ser mais ficar confrontando ele, mas sim estar diante ali da promessa do Pai. Olha só que coisa mais linda, né? Vá com Deus, irmã Lúcia. Deus te abençoe. Vou sair, depois vou ouvir. Preciso sair, depois eu ouço. Deus abençoe. Vai com Deus, irmã Lúcia, irmã Lourdes. Deus abençoe. Então, essas introduções que a gente dá aqui é para encorajar de fato você e também colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. Nós precisamos ter esses registros, né? Quando eu lembro de um personagem, o que aquele personagem me ensina? Isso precisa estar registrado no nosso coração, minhas irmãs. Tá fazendo sentido para você? Escreve aqui para mim. Tá fazendo sentido para você essa pequena introdução que eu tô dando aqui e lembrando de cada detalhe que nós estamos estudando do livro de Gênesis, né? Então, quando a gente lembra também depois da história de Caim, minhas irmãs, quanto a história de Caim está me ensinando. Ontem, a hora que eu saí do culto, né? Eu estava ainda maravilhada ali com tudo que o Senhor ministrou através da nossa irmã Trícia ali e pensando, né? Falei, meu Senhor, como a sua palavra é preciosa, como a sua palavra ela impacta
impacta a nossa vida, né? E eu tô tão impressionada, assim, com a história de Caim, que eu lembrei, né, do Senhor colocando um sinal na vida de Caim, né, de proteção. E aí, na hora, né, eu correlacionei, Senhor, o que que a história de Caim, né, tem a ver com a minha vida? E aí o Senhor ministrou no meu coração, minha filha, o sinal de Caim também está na sua vida. O sinal de Caim que eu coloquei para proteger Caim, para que ninguém o matasse, ele também está na vida dos meus filhos, daqueles que me servem. Por quê? Por que que o Senhor, eu falei, Senhor, mas por que que o Senhor está ministrando isso no meu coração? Falando que o sinal de Caim também está na minha vida. Será que eu não estou pensando besteira? Não, depois eu cheguei à conclusão que o sinal, a proteção de Deus está na nossa vida, minhas irmãs. O ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Se não fosse o sinal de Deus nos protegendo, o sinal de Deus ali alcançando a nossa vida, nós já teríamos sido consumidas pelo pecado, nós já teríamos sido consumidas pelas tentações, nós já teríamos sido consumidas pelo inimigo das nossas almas. Mas o Senhor, ele promete na sua palavra, ó, não vai vir pecado que você não vai conseguir vencer, não vai vir tentação que você não vai conseguir vencer. Então, esse é o sinal de Deus. É o sinal que Deus colocou ali como proteção em Caim. Nós podemos também falar que Deus tem uma proteção nas nossas vidas. Então, olha como a palavra, o Espírito Santo, ele vai falando, ele vai ministrando e ele vai mostrando como cada personagem da Bíblia nos ensina coisas profundas. Faz sentido para você, minha irmã? Quem tiver aí, quem puder escrever, escreve aqui para mim, porque para mim tem feito muito sentido. Para mim tem feito muito sentido cada personagem, né? Então vamos entrar hoje aqui no versículo 25, né, de Gênesis, que começa, que a gente vai ver, né, a linhagem agora de Sete, né, Sete e a promessa da esperança em meio ao pecado. Olha só, a Bíblia fala, o texto fala, tornou Adão a conhecer a sua mulher e ela deu à luz a um filho, a quem chamou de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Minhas irmãs, eu quero que você pense comigo aqui algo muito importante. Olha só, Adão e Eva foram. Pense, entre na história. Adão e Eva, eles foram os primeiros a serem criados por Deus num plano perfeito, num plano maravilhoso, que os colocou ali num jardim chamado Éden, que era um paraíso. Ali o Senhor conversava com eles, ali o Senhor estava com eles o tempo todo. Na viração do dia, o Senhor vinha para falar com eles pessoalmente. E eles vivendo, desfrutando do plano original de Deus 100% ali. Num certo momento, há desobediência e eles caem. Acontece a queda, acontece a separação, o pecado entra e eles são separados ali da presença de Deus. Vocês já conseguiram imaginar como ficou a cabeça de Adão e Eva depois da queda? Porque eles eram ser humanos que nem eu e você. Eles tinham sentimentos igual eu e você. Eles tinham ali, depois do pecado, começou o quê? A culpa. Como que eles analisavam cada situação depois da queda? Depois que eles são separados de Deus. Eu fiquei imaginando sobre isso e eu falei assim, meu Deus do céu, como que será que ficou ali a cabeça da Eva, né? Depois que ela come aquele fruto, sai da presença de Deus, e aí ela tinha que estar ali em constante oração para saber o que era certo e o que era errado. Houve a promessa ali do descendente que salvaria, né? Que viria um redentor, mas aí acontece ali toda aquela dor de uma mãe enfrentar, né? De uma mãe enfrentar a morte de um filho causada pelo outro filho. Olha só, você já imaginou? Você já se colocou no lugar de Eva? Você já se colocou ali no lugar de uma mãe que enfrenta ali por causa do pecado, que enterra um filho e que o outro filho matou?
Que sentimento essa mulher teve? Então a gente pode perceber que Gênesis 4, ele é um capítulo bem pesado, né? Ele é repleto aqui de tragédia. Ele é repleto de capítulo 3 e capítulo 4, né? Ele é repleto de tragédia, de pecado. E essa história que nós estamos vendo aqui de Gênesis capítulo 3, capítulo 4, principalmente em especial capítulo 4, a gente vai vendo que a história, né, ela vai revelando o coração humano depois da queda. Um coração que se afasta rapidamente de Deus. A gente viu o primeiro homicídio, a gente viu o orgulho de Lameque, a gente viu a progressão do pecado ao longo da linhagem de Caim. Mas Gênesis 4, ele também não termina em desespero. Ele revela algo precioso para nós. Ele revela aqui que em meio às trevas, Deus ele brilha, a luz de Deus brilha e a graça de Deus também brilha, trazendo esperança para nós. Nesse versículo 25, nós somos apresentados ao nascimento de um homem chamado Sete, uma linhagem que aponta para a fidelidade de Deus em manter a sua promessa. A linhagem de Sete, ela aponta para um Deus fiel que cumpre a sua promessa. Na cabeça de Eva, a promessa seria cumprida ali através de Caim ou de Abel, certo? Mas não aconteceu isso. Abel acaba por morto e Caim por totalmente afastado de Deus, sem arrependimento, criando uma geração totalmente afastada de Deus, corrompida e que vai aprofundando ali o pecado cada vez mais. Só que nesse versículo 25, a Eva ela fala: olha, peraí, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Olha só, no coração de Eva estava aqui que Sete, ele tinha o mesmo coração que Abel. No coração de Eva, houve aqui uma nova esperança. Qual que era a esperança que Eva tinha no coração dela? Que da descendência dela nasceria ali a salvação. Nasceria aquele que iria destruir o diabo. Houve essa promessa ali depois da queda e eu acredito que Adão e Eva guardou essa promessa. Tanto é que Eva, nas falas dela, ela demonstra isso, né? Então, hoje nós vamos tirar algumas verdades aqui desse versículo, né? A primeira verdade que nós vamos ver através do nascimento de Sete é que esse nascimento, ele reflete a graça de Deus em restaurar aquilo que foi perdido. A segunda verdade que nós vamos ver é que esse nascimento de Sete, ele aponta para a continuidade da promessa da redenção. E a terceira verdade que nós vamos ver é que o nascimento de Sete nos convida a viver com esperança na fidelidade de Deus. Então vamos para o primeiro tópico, a graça de Deus em restaurar o que foi perdido. Guarda esses tópicos, minhas irmãs. A graça de Deus em restaurar o que foi perdido. Olha só, o versículo fala assim, ó: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Eva reconhece que o nascimento de Sete não foi um simples evento natural, mas foi um ato da soberania e da graça de Deus. Nós vimos a tragédia de Abel e o pecado de Caim. O Caim vai lá, mata Abel em um ato de ciúme e de rebeldia. E Eva perde um filho que tinha colocado a sua esperança. Humanamente falando, parecia que o propósito de Deus aqui, de fazer um descendente redentor, estava perdido. Mas o que acontece? A graça restauradora de Deus. A graça de Deus que restaura aquilo que foi perdido. Deus, ele vem na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia e concede a Eva um substituto para Abel. A palavra que concedeu em hebraico, que foi usada por Eva aqui, ela reflete que ela entendia que Sete era um dom imerecido que Deus tinha concedido para ela.
Ela sentia no coração dela que Sete, ele tinha o mesmo coração que Abel, um coração que amava o Senhor, um coração que adorava o Senhor através do seu proceder, através do seu ser integral. O que a gente aprende com esse primeiro tópico aqui, minhas irmãs? Que mesmo quando o pecado parece ter vencido, Deus permanece fiel para restaurar e trazer esperança. Qual que é a aplicação, Angelita, que eu posso tirar para a minha vida hoje? Nós precisamos perguntar, eu e você precisamos perguntar para nós mesmas. Há áreas da nossa vida onde o pecado ou a perda parecem irreparáveis? E será que eu e você estamos confiando na graça de Deus para restaurar o que foi destruído? Minhas irmãs, tem algo muito precioso que o Senhor quer nos entregar hoje. Algo muito precioso. Nós precisamos entender que o pecado, ele corroeu tudo, ele destruiu tudo. Ele foi tão profundo, numa profundidade que nós, na nossa limitação, nós não conseguimos compreender. E existem áreas da nossa vida aonde o pecado ainda nos faz entender que tem algo que não pode ser irreparável. Às vezes é a área do casamento, às vezes é a área do relacionamento, às vezes é um processo que você pode estar passando com teu filho, com a tua família. Mas o Senhor, ele está nos entregando hoje que nós precisamos confiar. A primeira coisa que a gente aprende com esse tópico aqui, no primeiro tópico que a gente viu, sobre a graça de Deus em restaurar o que foi perdido, é a confiança. O Senhor quer que nós confiemos nele para restaurar aquilo que foi perdido. Aquilo que parece que não tem mais jeito. Aquilo que parece que é irreparável. Lá em Salmo 125:1 diz assim que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, ou fica firme para sempre. Então, minha irmã, registra isso no seu coração. Não há nada impossível para o Senhor. Aquilo que aparentemente aos nossos olhos está perdido, não pode ser mais reparado. Para o Senhor, a reconstrução. Para o Senhor, a restauração. Então eu quero hoje te desafiar a colocar essas áreas da sua vida que onde você pensa que o pecado ou que houve alguma perda que parece irreparável, que você possa confiar no Senhor, que você possa consagrar isso ao Senhor e confiar que Ele pode restaurar aquilo que foi destruído. Segundo ponto que nós vamos ver, a continuidade da promessa da redenção. Olha só, existia uma promessa que o Senhor fez lá no momento da queda, que viria um redentor, que viria e que esse redentor, ele iria nascer da descendência de Eva. Ela seria a progenitora disso. Da descendência da mulher, né? Não especificamente da Eva, da descendência da mulher. Essa foi a promessa, né? Então, olha só, o versículo continua, porque Deus me concedeu outro descendente. O nascimento de Sete aqui, ele não foi apenas uma bênção para Eva, mas ele foi uma continuidade da promessa de Deus feita lá em Gênesis 3:15. Onde o Senhor falou, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência do seu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. A promessa da semente redentora estava aqui em Gênesis 3:15. Deus aqui prometeu que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O nascimento de Sete, ele vem confirmar que Deus não havia abandonado essa promessa. Olha só, minhas irmãs, Deus confirmou através do nascimento de Sete que Deus não havia abandonado a sua promessa. Nós podemos ver aqui em Sete a linhagem da promessa.
Diferente do quê? Da linhagem de Caim, que foi marcada por violência e rebeldia. A linhagem de Sete será conhecida. Olha só, preste atenção nisso, que vai ser o versículo que a gente vai ver amanhã. A linhagem de Sete será conhecida por invocar o nome do Senhor. Uau! Angelita, que coisa linda. Olha só, agora quando eu lembro do personagem Sete, eu lembro que é aquele que começou a invocar o nome do Senhor. Isso precisa ficar gravado no nosso coração. É através dessa linhagem que vai vir ali Noé, que vai vir Abraão, que vai vir Davi e finalmente vai vir o nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é a lição que a gente tira aqui novamente desse tópico? Novamente, nós olhamos a fidelidade de Deus que nunca falha. Ela cumprirá as suas promessas, mesmo em meio à tragédia e ao pecado humano. E a aplicação para nós é, de novo, o Senhor chamando a confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Minhas irmãs, você já percebeu o quanto nós somos incrédulas, o quanto nós temos esse pecado de desconfiança, o quanto ainda nós ficamos perturbadas com situações, o quanto ainda nós ficamos preocupadas com coisas que acontecem na nossa vida que tiram o nosso sossego, tira a nossa paz, tira o nosso sono. Mas hoje o Senhor está nos chamando a confiar na fidelidade. Deus, ele é fiel, minhas irmãs. Ele cumpre aquilo que prometeu para nós. E a Bíblia, ela é repleta de promessas, né? A promessa de que Cristo é suficiente para sustentar a nossa esperança. Deus é fiel, ele nos chama, né? Lá em 1 Tessalonicenses 5:24 diz: fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Ele é fiel, ele começou uma obra em mim e em você, e ele vai cumprir essa obra até o final. Nós não precisamos nos desesperar, minhas irmãs. Nós estamos sendo chamadas hoje a confiar no Senhor. O que você hoje precisa confessar que você não tem confiado no Senhor? Terceiro e último tópico hoje é vivendo com esperança na fidelidade de Deus. O nome de Sete e a importância desse nome. O nome Sete aqui, ele significa o quê? Compensação ou substituição. Ele é o símbolo de que Deus é aquele que restaura e repara. Olha só, ainda que o próprio irmão tirou ali a vida de Caim, que tinha esse coração, que invocava o Senhor, que adorava o Senhor, ali, se a história bíblica tivesse acabado ali, teria acabado a nossa esperança. Mas o Senhor vem e traz uma compensação. Ele traz uma substituição. Ele traz um convite à esperança. O nascimento de Sete, ele não remove a dor da queda, mas ele aponta para a esperança da redenção futura. Assim como Deus, ele deu um substituto para Abel, ele também deu Jesus como nosso substituto para vencer o pecado e a morte. Vocês estão conseguindo entender as correlações que o Senhor faz aqui através da vida de cada personagem? A vida de Sete aqui, o nascimento de Sete, ele faz um convite à adoração. O próximo versículo a gente vai entender que Sete, na linhagem de Sete, através de um homem que nasceu, os homens eles começam a invocar o nome do Senhor. Olha só, o que nós aprendemos com a linhagem de Sete? Nós vamos aprender que através de nós, minhas irmãs, através da nossa linhagem, os nossos vão aprender a invocar o nome do Senhor. Você crê nisso? Você crê que você é a mulher que Deus está levantando para que os nossos descendentes, a nossa geração, comecem a invocar o nome do Senhor? Louvado seja Deus por isso. Nós somos essa promessa. Nós somos essas mulheres fortes que estamos aqui nos posicionando.
Nada, esse tempo que nós estamos aplicando aqui, esse tempo que nós estamos aplicando aqui em conhecimento, o Senhor vai nos recompensar, já está nos recompensando. Qual que é a lição que eu tiro aqui, Angelita, para minha vida? Que quando nós confiamos na fidelidade de Deus, nós somos levadas a viver com esperança e responder essa esperança em adoração, em forma de adoração ao Senhor, em forma de adorá-lo na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de falar. E isso muda tudo, muda o nosso comportamento, muda a nossa visão, muda a nossa cosmovisão, ou seja, muda como a gente vê cada situação. Então, a aplicação para mim e para você hoje é a gente analisar como eu e você estamos vivendo. Nós estamos vivendo com essa esperança, mesmo em meio às nossas dores, mesmo em meio às aflições que nós passamos, mesmo em meio às tribulações. A nossa resposta à fidelidade de Deus é uma vida de adoração ou é uma vida de murmuração? A nossa resposta à fidelidade do Senhor é uma vida que realmente Deus olha para mim e para você e fala assim: esta é a minha filha amada em quem eu tenho prazer? Ou é uma vida de altos e baixos? É uma vida que a hora que tá tudo bem eu estou lá em cima, mas a hora que acontece alguma coisa, vem o desespero, vem a murmuração, vem ali um coração endurecido para o arrependimento. Vem ali um coração ingrato que não consegue perceber as dádivas que o Senhor tem nos dado, as bênçãos que o Senhor tem nos dado, e não há aquela gratidão no nosso coração. Lá em Romanos 8, do 38 ao 39, diz assim: pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uau! Paulo chegou a uma conclusão na vida dele que nós precisamos chegar, minhas irmãs. Nada pode nos separar dessa fidelidade. Nada pode nos separar desse amor. Porque esse amor, ele não está firmado naquilo que eu faço ou deixo de fazer, naquilo que você faz ou deixa de fazer. Esse amor, ele está firmado em Cristo. Cristo já nos deu essa promessa, a promessa está aqui, basta nós tomarmos posse, minhas irmãs, basta nós confiarmos. Eu acredito que nós poderíamos estar vivendo coisas tão mais profundas, coisas tão mais sobrenaturais. E esse ano na minha igreja tem uma palavra profética dizendo que nós vamos viver o sobrenatural de Deus. E essa palavra também é para você que confia, para você que acredita, não é só para minha igreja. Você quer viver o sobrenatural de Deus, minha irmã? Você quer viver o sobrenatural de Deus no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, na educação, na sua maternidade? Você quer viver o sobrenatural aonde quer que você esteja? Então confie na fidelidade do Senhor, porque ela está firmada em Cristo Jesus. Foi Cristo que confiou, Cristo que conquistou isso para nós na cruz do Calvário. É a Ele que nós devemos toda a nossa gratidão, toda a nossa reverência. É a Ele que nós devemos todo o nosso proceder, porque foi Ele que conquistou e Ele que nos religou de novo com o nosso Pai. E por isso, nós hoje somos aliançadas com Deus. Nós temos uma aliança com esse Deus que é fiel, que é justo. Ele não muda as suas promessas. Ele não é igual eu e você que hoje fala uma coisa e amanhã fala outra. Ele não é igual eu e você que promete hoje e amanhã descumpre. Ele é fiel. Ele é fiel. E hoje ele nos chama a confiar nessa fidelidade. Uau, que palavra tremenda. A Lu escreveu: Deus nunca abandonou o homem, sempre criou caminhos para se aproximar dele. É verdade, Lu. É verdade. Minhas irmãs, nós caminhamos aqui para a conclusão. Glória a Deus. Conversei muito com meu marido ontem sobre isso. Não quero passar por essa vida falando sobre experiências que pessoas tiveram com ele. Eu quero viver essa experiência. Uau, Lu. Glória a Deus.
Glória a Deus, eu também quero viver experiências profundas com o meu Pai. Eu quero viver experiências profundas com esse Deus de relacionamento, esse Deus que quer revelar aos seus aqueles planos mais profundos. A Bíblia fala que Deus revela para os seus, aqueles que o buscam, aqueles que querem de fato viver o sobrenatural do Senhor. A gente aprende aqui, né, algumas verdades desse texto de Gênesis 4:25, que a primeira verdade que a gente aprende aqui é sobre a fidelidade de Deus. Deus, ele é fiel para restaurar o que foi perdido. Ele é fiel para restaurar o que foi perdido. Segunda verdade, a promessa da redenção nunca falha, mesmo em meio ao pecado e à tragédia. Terceira verdade que nós podemos entender aqui, que nossa resposta deve ser de esperança e de adoração, porque Deus cumpriu essa promessa que a gente está estudando hoje. Hoje ela já está muito mais clara para nós, porque ela já está cumprida em Cristo. Nessa época que aconteceu tudo isso aqui, ainda não tinha se cumprido essa promessa da redenção. Mas hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, um tempo muito precioso, porque hoje nós já temos a promessa de Cristo cumprida. Nós só estamos esperando o próximo passo da promessa, que é a volta de Cristo, que é quando ele vai voltar para buscar eu e você. E talvez eu e você não vamos passar pelo processo da morte. Se ele voltar, nós vamos ser arrebatadas nos ares, como a palavra de Deus diz. Você imagina esse momento, minha irmã? Você imagina você sendo arrebatada nos ares, a igreja subindo? Você já imaginou isso? Ou você nunca pensou nisso? Se você nunca pensou, você precisa pensar. Como vai ser esse momento? Vai ser um momento glorioso, mas vai ser também um momento de extrema dor. Porque muitos vão subir, mas muitos também vão ficar. E esses que ficar, eles vão sofrer a eternidade longe do Pai. Não vai ter mais chance. Tem pessoas que acreditam numa linha que depois que Jesus voltar ainda vai ter chance de arrependimento. Mas, minhas irmãs, quem defende essa linha, pensa comigo. Quando Jesus voltar, o Espírito Santo vai voltar também. E o único capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, como que o homem vai poder ser convencido se o Espírito Santo já não vai mais estar aqui? Então, eu não acredito nessa linhagem de nessa tese de pensamento. Se você acredita, busque o Senhor, que o Senhor, ele vai poder te esclarecer melhor. O Senhor esclareceu no meu coração que isso não é possível. Para mim, não é possível um homem ser convencido sem a presença do Espírito Santo. Porque senão, não teria sentido nenhum o Espírito Santo estar nas nossas vidas. Porque é ele que nos convence. Não tem como eu e você, no nosso estado pecaminoso, decidir por algo que é bom. É só a presença de Deus que pode fazer isso na nossa vida. Amém? Então, vou deixar aqui para mim e para você alguns desafios práticos. Primeira coisa, confiar na restauração de Deus. Entregar áreas da nossa vida que estão quebradas ao Senhor. Hoje é dia de a gente analisar as áreas que estão quebradas na nossa vida e entregar ela, confiar ela ao Senhor. Segundo desafio, viver com esperança, né? Nos lembrar da fidelidade do Senhor, e essa fidelidade, ela é eterna. A fidelidade do Senhor, ela é eterna. E a terceira, vai com Deus, Deus abençoe. E a terceira coisa que nós aprendemos hoje é que nós devemos responder a essa fidelidade com uma vida de adoração ao Senhor. Usar a nossa vida como um testemunho da bondade, da graça de Deus. Usar a nossa vida como um testemunho vivo da bondade e da graça de Deus, não desperdiçar a graça, não jogar a graça de Deus fora. Hoje, minhas irmãs,
Deus está nos dando uma palavra muito forte sobre confiar na sua fidelidade. Se ainda havia alguma pontinha ali de desconfiança no que Deus tem para nós, nas coisas maravilhosas que Deus tem para nós, hoje o Senhor, ele nos chama a confiar nele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, que o Senhor seja o principal nas nossas vidas. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse estudo, por essa palavra. Senhor Deus maravilhoso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais uma vez o Senhor trazer ao nosso coração esperança, trazer ao nosso coração esse atributo do seu caráter, que é a sua fidelidade. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa por muitas vezes não confiar na tua fidelidade, por muitas vezes não responder com uma vida de adoração à tua preciosa palavra, à tua preciosa obra, o teu precioso plano. Nos perdoa, Senhor. Por favor, nos perdoa. Hoje, Pai, nós estamos colocando as áreas da nossa vida que estão quebradas quanto à sua fidelidade. Pedimos que o Senhor nos mostre, pedimos que o Senhor sonde os nossos corações para que nós possamos nos arrepender, Pai. As áreas que nós temos sido infiéis ao Senhor, as áreas que nós não temos confiado na tua fidelidade. Pai, mostra para nós, abre os nossos olhos, Pai. Sem a ação do teu Espírito nos mostrando, sem a ação do teu Espírito nos revelando o nosso coração, nos revelando o nosso pecado, nós estamos em lugares de trevas. Mas quando o teu Espírito joga luz, quando o teu Espírito mostra para nós, Pai, nós somos alcançadas pela tua graça, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Ajuda-nos, Pai, a viver essa esperança. Ajuda-nos a viver com esperança nas tuas promessas e a responder a nossa vida com adoração constante ao Senhor, porque só tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus. Obrigado por ele ter morrido naquela cruz, ainda que ele tenha enfrentado aquela dor terrível, porque os nossos pecados foram depositados ali nele. Ele também foi fiel a cumprir a tua vontade, ó Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, muito obrigado por não ter desistido de nós. Muito obrigado por não ter desistido de nós. Muito obrigado, Espírito Santo, porque só o teu poder, Espírito Santo, pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só o teu poder pode jogar luz nas áreas da nossa vida que estão em trevas, que estão quebradas. Só o teu Espírito pode trazer o arrependimento genuíno, que vai nos fazer confessar, que vai nos trazer a purificação, a promessa da purificação e o abandono do pecado. Continua, Pai, nos ajudando a entender que a promessa em Cristo, o descendente prometido, que venceu o pecado na cruz do Calvário, venceu a morte por nós, já está aqui consumada. Essa promessa é para nós. Nos ajuda a confiar, Pai. Nos ajuda a confiar. Derrama confiança em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidas. Amém. Amém. Eu quero falar com você agora do YouTube, que chegou aqui e percebeu que tem áreas da sua vida que está quebrada. Mas hoje o Senhor te convida a confiar na fidelidade dele. Te convida a confiar que ele te chama para que você possa desfrutar dessas promessas. E hoje o Senhor está te falando, meu filho, entrega a tua vida ao senhorio de Cristo, para que você possa ser restaurado, para que você possa ser reconstruído e viver o plano original que eu tenho para você. Angelita, mas como que eu faço isso? É simples,
Coloca o seu coração diante do Senhor. O Senhor, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Isso significa que ele está em todo lugar a todo tempo, que ele pode todas as coisas e que ele conhece todas as coisas em todos os lugares a qualquer momento. Então, você ore aí no seu lugar, aonde você está. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida ao senhorio de Cristo. Eu peço que o Espírito Santo venha morar na minha vida a partir de hoje. E eu quero ser reconstruído e confiar na tua fidelidade. E se você fizer essa oração, coloca aqui o seu nome para que nós possamos continuar orando por você. E se você quiser participar do Clube da Bíblia, onde nós estudamos todos os dias das 7h30 às 8h30 da manhã, horário de Japão, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo e entrar no nosso clube para vir fazer parte dos nossos estudos. Aqui você pode participar, contar os teus testemunhos, participar dos nossos relógios de oração, das nossas consagrações que nós fazemos toda semana, né? E pode ir desfrutando dessa vida de santificação que o Senhor tem nos proporcionado. Amém? Que Deus abençoe você aí do YouTube. Eu gostaria aqui de saber se tem alguma irmã que gostaria de falar o que o Senhor falou ao seu coração hoje a respeito de fidelidade. Quem gostaria de abrir o microfone, pode ficar à vontade, pode abrir e compartilhar conosco. Amém? Eu acredito que as irmãs não possam falar agora nesse momento. Então, depois você deixa o seu comentário aqui abaixo, né? O que o Senhor falou com você a respeito dessa palavra. É muito importante você dar o seu testemunho do que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Que Deus abençoe o seu dia aqui no Japão, sua noite aí no Brasil e aonde você esteja, que o Senhor te abençoe com a promessa dele de fidelidade, que essa promessa esteja profundamente enraizada no nosso coração. Amém? Um beijo para vocês, podem sair e amanhã nós estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. Beijo para vocês, Deus abençoe.